Salve rapaziada da GC, Takachola aqui, Merilão, Capitão Murilo Takashi Alves, e vocês já me conhecem, então vamos lá para mais um videozinho aqui. Primeiramente, para quem não conhece a GC, rapaziada, é uma plataforma que tá chegando para ajudar a nossa comunidade de LoLzinho, nosso cenário de LoLzinho, trazendo campeonatos, trazendo aí muito conteúdo também, como esse vídeo aqui. Esse aqui é mais um vídeo daqueles que a gente vai explicar para vocês um pouco de como que funciona o LoLzinho. Então, para você que instalou o LoLzinho recentemente, ainda não sabe que role que você vai jogar, como você faz para escolher a role, que você se identifica mais, eu vou contar um pouco da minha história de como que eu acho que as pessoas devem seguir realmente aí o seu caminho para tomar a melhor decisão. Afinal de contas, jogar em uma role, ela depende de alguns aspectos que eu acho que vai desde a intenção sua em evoluir e também de você se sentir representado ali, você se sentir dentro, inteirado ao campeão que você está jogando, e aquele campeão ele faz parte de um metagame, ele faz parte de uma série de coisas que envolvem em qual role que você vai jogar. Então vamos lá, rapaziada, eu comecei jogando ali na rota do meio, comecei em 2010 a jogar League of Legends, e eu jogava principalmente com 3 campeões, tá? Eu jogava com o campeão N, eu jogava com o campeão Malzahar, e eu jogava com o campeão Sion. Isso, eu jogava de Sion. Sion naquela época era um campeão mago, era um campeão da rota do meio. Hoje em dia ele já vai assumir aí a função de tanque, mas o Sion AP era uma coisa muito forte antigamente, então eu sentia que pra mim jogar na rota do meio fazia mais sentido, afinal de contas eu já tinha esses 3 campeões que eu gostava de jogar, e esses 3 campeões eram usados na rota do meio. E aí eu comecei a jogar de Malzahar e eu enfrentei a Nivea. E a Nivea era um campeão que também era usado na rota do meio, e que eu tinha muito problema em jogar de Malzahar contra a Nivea naquela época, e eu comecei a jogar de Nivea. Aí joguei de Nivea, eu comecei a jogar de Ahri, porque a Ahri era bom contra a Nivea. E aí, entendeu? Eu fui começando a entender que realmente a rota do meio era aquela rota que eu queria jogar. E eu vou contar um pouco pra vocês aí quais são os pontos principais de cada rota também, dar um briefingzinho aí bem curtinho pra vocês sobre cada rota pra você conseguir decidir melhor, tá? Então, galera, 2 tópicos principais que eu acho que vocês devem ter em mente na hora de escolher ali a sua função, rapaziada. Primeira conta é você estar com um campeão que você se divirta, comece procurando aí uma temática. Às vezes você joga um outro jogo que você joga ali de guerreiro, que você joga de mago, que você joga de um atirador, que seja, você pode sim interagir melhor, você pode compreender melhor ali o que você faz, simplesmente gostando de jogar no estilo. Eu jogava Ragnarok antigamente e eu gostava muito de jogar de mago, eu gostava muito de jogar com coisa que dava dano, então tinha ali uma relação direta com a rota do meio até hoje. Então eu gostava muito daquele estilo e eu gostava muito do campeão que era jogado na rota do meio, então pra mim fez total sentido e encaixou. E quando você tiver essa noção do que você gosta de jogar, o estilo que você gosta de jogar, você busca um campeão e você vê com onde que esse campeão se adequa. Então se você gosta muito de jogar com o Echo, digamos, o Echo ele é um campeão que ele pode ser usado tanto na rota do meio, quanto na rota do topo, quanto na selva. Principalmente na rota do meio e na selva ele é utilizado nos dias de hoje, mas vira e mexe ele aparece aí também na rota do topo. E quem sabe futuramente, né? A gente não sabe quando é que a Riot pode mexer ele virar aí um atirador, que seja. Mas de maneira geral, rapaziada, quando eu sinto que eu gosto de um campeão, eu tento entender onde é que ele vai. Gosto de jogar, sei lá, de Nami. Eu sei que a Nami, em 99% dos casos, ela vai ter que ser usada como suporte, porque ela não tem o dano suficiente para um jogador da rota do meio, ela não tem o dano suficiente para um campeão da rota do topo, ela não é tanque o suficiente para ser um selva, ela não consegue lidar tão bem com isso. Então você pode ser crucificado, entre aspas, se você joga de Nami na rota do meio, porque ela não se encaixa muito bem no estilo da rota do meio. League of Legends é um jogo que já tem quase seus 10 anos, já tem seus 10 anos na verdade. O jogo ele já tá dentro de um molde, a gente já sabe o que é forte e o que é fraco, e é importante que você entenda aonde que o seu campeão, o campeão que você gosta de jogar, onde ele se encaixa. A gente tem a Syndra, que pode ser usada no meio como atirador, a gente tem a Soraka até que um tempo atrás era suporte, mas também estava sendo usado na rota do topo. A gente tem um meta que ele é aberto, mas a gente tem que entender onde é que os campeões se encaixam de maneira geral na hora de decidir em que função você vai jogar. Então se você gosta de jogar de Lúcia, principalmente atirador, mas o Lúcia ele também pode ser uma arma sua na rota do topo ou na rota do meio, mas como atirador ele é um campeão realmente muito forte ali para os elos mais baixos, para quem está começando a jogar ele é um campeão que ele causa muito dano. Então essas são as 2 dicas gerais aí que eu acho que você pode entender. Primeiramente essa de você se divertir com o seu campeão e de entender aonde que nesse universo que ele se encaixa. Não é tão fácil você pegar um campeão que não esteja no meta, não é fácil pegar um campeão que não esteja na função que ele faz parte e jogar ele na outra rota e forçar você a ser daquela rota. Então
muito importante que você consiga ter esse tipo de ideia, beleza? Então, rapaziada, eu vou tentar explicar de uma maneira bem geral aqui agora para vocês um pouco de como funcionam as rotas, principalmente a rota do meio, que eu entendo um pouco mais, mas eu vou falar um pouco mais aí sobre cada rota, o que eu acho, quais são as características, os aspectos importantes de cada uma, beleza? Começando aqui pela rota do topo, a rota do topo a gente tem uma rota que ela é mais focada no 1 contra 1. O top laner muitas das vezes ele não é tão requisitado em alguns casos. O League of Legends é um jogo que os dragões são muito importantes. Muitas das vezes esses top laners eles levam o teleportar justamente por isso, porque eles vão ser ativos no mapa simplesmente quando os seus amigos, seus companheiros de equipe chamarem ele quando for necessário. De maneira geral, você fica naquela ilha da rota do topo e você vai jogar geralmente ou de tanque ou de lutadores, tá? Maokai, Malphite, Ornn, Sion, Shen. Esses são campeões que são tanques. O que isso significa? São campeões que eles vão segurar muito dano, que eles vão conseguir lidar com o dano que os atiradores, que os carregadores da equipe inimiga vão trazer e que eles são muito fortes ali, principalmente no 5 contra 5, onde eles conseguem fazer um controle de grupo, que eles conseguem utilizar o seu teleportar muito bem. Você consegue ter esse tipo de característica jogando na rota do topo, onde você vai jogar ali muitas das vezes um contra um, mas no momento que você for ativo para o seu time, no momento que você tiver que ser ativado, você vai ser um campeão muito relevante, você vai conseguir criar muita coisa. Depois disso, vou falar um pouco mais aí sobre os lutadores, sobre os split pushes, que também é algo muito característico da rota do topo, que são campeões ali que vão pro duelo, que vão pro X1. Então, Irelia, Fiora, Camille, Aatrox, Sett, são campeões que eles são característicos também da rota superior, porque eles não têm essa característica tanto de um 5 contra 5 a todo momento. Obviamente que eles podem buscar esse 5 contra 5 em algum momento específico da luta, se eles estão muito fortes, se eles têm uma vantagem de teleportar, mas são campeões que eles vão tentar brilhar muito mais ali no 1 contra 1. Porque eles são campeões em que eles duelam muito bem, eles têm uma condição de dar dano, eles têm uma condição de pular no adversário, de causar realmente um problema ali no 1 contra 1 se você conseguir jogar com ele muito bem. Eles são completamente o oposto dos tanques. Os tanques são campeões que vão segurar ali um pouco mais a rota e vão tentar brilhar no 5 contra 5 quando forem ativados, principalmente com seu teleporte. Os split pushes, os lutadores, eles são campeões que eles vão ficar um pouco mais tranquilos, jogando ali a sua rota, sem juntar tanto com o seu time, tentando pressionar, tentando fazer essa função deles que é muito forte num 1v1, no 2v2, que a gente chama de skirmish, tá bom? São campeões fáceis de serem entendidos e a top lane funciona bastante nesse sentido de um lado você tem os tanques, do outro lado você tem os carries, os split pushes. Vamos agora para a selva. A selva, rapaziada, são jogadores que têm que ser um pouco mais estratégicos, porque todas as decisões que eles tomam dentro de jogo, eles impactam o mapa inteiro. Então, se você for um caçador, você tem que ter a noção de que a todo momento o seu plano de jogo ele tem que estar fazendo algum sentido, e é uma função que ela é muito, mas muito difícil conforme a gente vai subindo o nível. Você vai subindo de nível, um caçador ele consegue fazer total diferença, porque o caçador, acho que todo mundo aí deve compreender, é aquela rota que ele não está em lugar nenhum, mas ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então ele efetua ganks muito bem. Ele é um cara que ele a todo momento ele está pressionando a equipe inimiga, controlando objetivos, controlando uma rota, dando recurso para alguém. Então, alguns campeões, eu diria que eles são um pouco mais carries, que eles são um pouco mais ali para ajudar na questão de dano, na questão de gank, na questão de ter um começo de jogo mais ativo. Então, por exemplo, a Elise é um campeão que ela é selva, ela é uma selva muito forte. A gente tem o Rengar, que é um campeão também, um assassino, que tem esse potencial de explodir os inimigos, que ele tem um dano muito alto também e que ele consegue farmar a selva. A gente tem um campeão como Lee Sin, que é muito característico também aí da selva. O Jarvan, que é um campeão também característico, que ele já é um pouco mais tanque, mas ele tem um gank efetivo também, um gank forte. E a gente tem também, já entrando nesse aspecto do Jarvan, a gente tem alguns selvas que eles são parecido com os top laners tanques, mas eles trazem um pouco mais de ajuda ao time em si.
Os tanques, por exemplo, como a Sejuani, o Zek, o Ramos, são campeões que eles conseguem fazer a selva, porque eles limpam a selva em área, eles conseguem itemizar para limpar a selva mais fácil, e eles conseguem também ser aquele tanque chato que tá a todo momento ele tentando iniciar uma luta, fazer uma estratégia, gankando as lanes, fazendo essas coisas, mas ele traz mais aquele controle de grupo, ele traz mais ajuda, ele não traz o dano em si que uma Elise, que um Lee Sin, que eles conseguem trazer. Geralmente, esses junglers mais carregadores, eles até conseguem solar um laner dependendo do momento. Esses junglers mais tanques, eles vão preparar a gank para a sua lane, para o seu meio, o seu topo, o seu atirador pegar o abate. Então, geralmente, a selva se divide bastante nesse sentido de os junglers que dão mais dano, que são mais móveis, que têm mais impacto no começo de jogo, e os junglers mais tanques que vão preparar um pouco mais, que vão ter esse controle de grupo e que podem facilitar as suas lanes a brilharem, beleza? Agora vamos falar aí de uma role que eu sou até um pouco suspeito para falar, mas é uma role que é muito importante mesmo assim. Vamos falar agora sobre os campeões aí que são os campeões da Rota do Meio. E rapaziada, não é porque eu fui mid laner, que eu sou mid laner, que eu vou tentar puxar a sardinha para um lado, mas para mim é a rota que você tem que ter mais versatilidade, porque na Rota do Meio são campeões que você tem de tudo um pouco. Você tem campeões que podem ser magos, você tem campeões que tem que ser, às vezes, um tanquezinho, às vezes você vai ter um campeão que são assassinos, às vezes você vai ter campeão que são atiradores. Mas de maneira geral, a gente pode dividir a Rota do Meio entre campeões que são magos e campeões que são assassinos. Campeões que são assassinos são o quê? São campeões que você tem uma alta mobilidade e que a sua importância dentro de jogo é de você pegar abate nos carregadores do time inimigo. Então, são campeões como Ahri, Akali, como Talon, como Fizz. São campeões que você vai entrar, que você tem essa mobilidade de entrar e sair, de efetuar um abate, e que você consegue pegar um cara inimigo e causar muito dano muito rápido. Então, você tem ali 2 segundos para abater um carregador inimigo e a partir disso conseguir fazer o seu papel. O assassino, muitas das vezes, o papel dele vai ser de trocar 1 para 1. Ele vai entrar, vai matar o atirador do time inimigo, vai matar o meio do time inimigo e a partir disso ele vai conseguir fazer o papel dele muito bem feito, tá? E agora, rapaziada, do outro lado, a gente tem os campeões que são magos, que eles causam muito dano, causam dano em área, inclusive, mas que eles são extremamente frágeis e muitas das vezes não tem tanta mobilidade assim. Então vou mostrar para vocês campeões como Orianna, campeões como Victor, campeões como Lux, campeões como Veigar, campeões como Malzahar, que eu citei lá no comecinho do vídeo. São campeões que eles tendem a causar muito dano em área, mas eles são explodidos facilmente. Então o que você tem que entender quando está jogando com o mago é que o seu posicionamento ele é muito importante. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa para causar a maior quantidade de dano, porque a sua mobilidade ela é precária. Isso faz com que você tenha que sempre se posicionar muito bem durante a partida. Você consegue limpar a onda de minions muito fácil, você consegue defender torres, você consegue fazer cerco com a Lux, por exemplo. É um campeão que ela funciona bem para fazer esse tipo de coisa, mas ela é extremamente frágil. É um campeão que, se chegar um lutador em cima dela, se chegar um tanque, ela vai ter uma certa dificuldade de lidar com ele sozinho, porque, novamente, são campeões que você não vai ter pouquíssimos status de defesa, mas que você vai ter muito dano e que você vai ter que causar a maior quantidade possível de dano de acordo com o seu posicionamento. Por isso que posicionamento para magos é muito importante, e assassinos, geralmente você tem a obrigação, entre aspas, de pegar um abate no carregador inimigo. Você tem que se posicionar de LeBlanc, de Zed, de Ahri, de Echo, de Talon, de Fizz, do que seja. Assassinos, você tem que buscar o abate na backline inimiga e conseguir que a fight, de certa maneira, fique mais fácil para o seu time, tá? Agora vamos falar de uma rota que eu acredito que ela seja mais a com menos variedades, de certa maneira. Você tem os atiradores, que eles são um pouco mais pro late game, que eles são os hyper carries, que a gente chama, né? O Kog'Maw, que é a Vayne, que é a Jinx. São campeões que você vai ter um late game, que você vai chegar muito forte conforme o jogo vai passando. São campeões que dá dano na vida, que tem esteroide de velocidade de ataque,
que ela consegue causar muito dano conforme o jogo vai passando. Porém, no começo do jogo, são campeões que eles não são muito fáceis de você jogar em volta dele. Então, se você tá com uma Vayne e do outro lado o cara tá com uma Kalista, tá com o Lucian, você vai sofrer na fase de rotas, porque o seu campeão precisa de tempo, precisa de item. Mas, se o jogo for rodando e chegando ali pro late game, é o momento em que os hyper carries eles vão conseguir brilhar muito mais do que os outros atiradores. E lembra que a gente falou lá atrás dos tanques? São esses caras aqui, os atiradores, os hyper carries, que vão tomar a iniciativa, que vão tomar as rédeas realmente e conseguir brilhar muito mais. Então, atiradores, rapaziada, a gente tem, como eu citei, alguns campeões aí, como Vayne, como Kog'Maw, como a Caitlyn, como a Jinx, que são esses campeões mais hyper carry, que vão causar mais dano do final pro jogo, do meio pro final. E temos atiradores que eles são mais utilidade, que são atiradores que eles vão ter pressão na rota. Então a gente tem atiradores como o Varus, como a Ashe, como o Lucian, como a Kalista. São atiradores que eles têm uma presença de jogo bem forte também no começo dele. Eles escalam um pouco menos do que os hyper carries, eles têm uma range mais curta. Então atirador, você pensa o quê? Um cara que vai bater de longe e que, se ele ficar batendo, ele vai matar todo mundo. Só que esses atiradores aqui, em específico, eles batem um pouco menos que os hyper carries, porém eles trazem um jogo mais ativo para eles no começo da partida. Então são jogadores aí que podem, campeões na verdade, que possuem uma certa mobilidade, que possuem um dano já relevante lá no seu primeiro, segundo item, e que eles podem causar ali um bom impacto e que escalar para o late game, só que um pouco a menos realmente do que os outros atiradores, que são os hyper carries, tá? E chegando agora por último, suporte. Se você é aquele cara que gosta de se doar pelo time, que gosta de preparar o terreno, que gosta de ajudar todo mundo, suporte é a sua função, é aquele cara que você vai ter que controlar o mapa, deixar a sentinela, colocar a visão, tirar a visão, você não vai farmar. São esses caras de suporte que eles fazem aquele trabalho sujo, digamos, sabe? Eles são os caras que eles vão ter que ajudar o time a brilhar. Então o suporte a gente divide eles de uma maneira geral, novamente, em duas funções. No suporte de peel, no suporte em que você vai ajudar os seus atiradores, e no suporte que vão ser mais tanques, o suporte mais que vão dar engage, que vão fazer a iniciação. Esse suporte mais de iniciação, a gente consegue lembrar logo assim de cara. A Leona é um campeão que inicia muito bem, ela é um campeão que ela pode ajudar muito bem os tanques ali do seu topo, da sua selva, a brilhar ainda mais. A gente tem o Nautilus, a gente tem o Alistar, a gente tem alguns campeões que podem brilhar bastante nesse sentido de ser tanque, de segurarem dano, mas eles são muito situacionais, eles tancam por um certo período. Então eles têm alguma coisa no kit deles, por exemplo, o W da Leona, que faz ela segurar mais dano, a ult do Alistar, o shield do Braum, o Pós-Choque, que é uma runa muito importante para eles também. Então são campeões assim que eles têm um recurso, mas eles têm um recurso que ele é muito em volta de algum controle de grupo ou de algum cooldown. Então são campeões ali que vão ajudar o time na iniciação, que vão ali tomar as rédeas, que vão fazer com que as jogadas se iniciem mais fácil por conta do seu controle de grupo e conseguem segurar um dano muito por conta de alguma habilidade que eles têm no kit deles, mas eles não são campeões que vão ser usados na rota do topo, nem na selva, porque são campeões que trazem um pouco mais de utilidade e não de dano. Então, aquilo que eu falei lá no comecinho do vídeo, muitas vezes você vai ter que fazer um jogo que as suas peças façam sentido. Então, se você tem muito dano na parte de cima do mapa, você não tem tanta iniciação, o seu suporte vai ter que suprir, de certa maneira, isso. E também, já entrando no outro aspecto dos suportes, são os suportes mais de peel, suportes que ajudam muito bem. Então, nisso aqui a gente tem a Lulu, a gente tem a Janna, a gente tem a Yuumi, a Karma, a Sona, até para quem gosta. São suportes ali que eles são até mais frágeis que os jogadores da Rota do Meio, né, que os magos ali da Rota do Meio, porque são suportes que você não consegue dar a cara de maneira nenhuma e você não tem todo aquele dano para realmente matar o pessoal do outro time. Esses campeões, eles brilham muito mais ajudando o seu atirador e o seu carregador ali da Rota do Meio a brilhar muito mais. Então eles são jogadores ali que vão fazer itemizações para buffar o seu time, para dar mais dano, para retirar alguma coisa da outra equipe, salvando o seu aliado, dando algum amplificador de dano para alguém,
por exemplo, o escudo junto ali de um Turibo. São essas habilidades defensivas que chamam a atenção nesses suportes aqui. Então, se você é um cara que curte jogar nesses dois estilos, suporte tem para todos os gostos. Tem para o cara que gosta de ser ali a frontline, que gosta de iniciar, e também para o cara que gosta de jogar um pouco mais ali recuado, realmente ajudando um pouco mais sua equipe, rapaziada. Então é isso, esse vídeo aqui acaba agora. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece aí de se inscrever no canal. Vai ter muito mais conteúdo aqui para vocês, um pouquinho aí de como funciona cada role, quais são os pensamentos que você pode levar, e fica atento aí nos próximos vídeos. É nóis.